Muito bom dia, o NA1 está no ar. É hora de ficar ligado nas principais notícias da nossa região. Vamos juntos até 1h. E nesta edição você vai ver o sofrimento de moradores do bairro do Pina com a quantidade de assaltos registrados na área. Para pedir mais policiamento, eles fizeram até um ofício e entregaram na sede do 19º Batalhão de Polícia. Mas dizem que até agora nada mudou. Quem está no centro da cidade reclama de um outro problema, das quedas de energia. Comerciantes e compradores dizem que é constante e atrapalha muito as vendas. Tem equipe do NA1 no bairro da Várzea, para escutar a queixa dos moradores sobre a falta de calçamento, limpeza e capinação da via. Escutar e cobrar das autoridades. Dormir bem é o que muita gente gostaria, né? E existem inúmeros distúrbios que atrapalham uma boa noite de sono. Um deles é a apneia. Já ouviu falar? O NA1 explica como é e qual o tratamento. Você vai ver ainda como funciona a estabilidade pré-aposentadoria e as notícias ao vivo da COP30 em Belém. Tem muito mais para você, então fique com a gente. Agora são 11h47 no bairro do Pina, zona sul da cidade. Câmeras de segurança dos prédios e das lojas registraram assaltos e roubos a motoristas. As imagens mostram os crimes acontecendo no começo da noite, no meio do trânsito. Quem mora na região se sente preso, com medo de sair de casa e ser mais uma vítima. É um dos pontos mais movimentados do bairro do Pina, na zona sul do Recife. Pela rua Nogueira de Souza, passam muitos carros. Alguns dos motoristas são moradores da redondeza. Durante o dia, de acordo com a população, não representa tanto perigo passar por aqui, mas à noite tem sido muito arriscado. O pessoal contou que os assaltantes costumam ficar neste ponto. É um prédio desocupado que fica em um dos cruzamentos da rua. Os moradores disseram que criminosos se aproveitam das características do local para não serem identificados com tanta facilidade. As árvores também fazem uma sombra muito grande à noite, então o pouco de luz que chega artificial, as árvores encobrem e fica totalmente escuro aqui. Essa região fácil esconder, fácil também consumir drogas aqui, num cantinho aqui escondido, que acaba acontecendo bastante. Qualquer atividade que você tem que sair de casa está cada vez maior o risco de um assalto, ficar vítima de violência. Estes vídeos, feitos pelas câmeras de segurança dos condomínios, mostram os flagrantes. Às 6h33 da noite, de 29 de outubro, dá para ver duas pessoas chegando em duas bicicletas, exatamente ao ponto relatado pelo morador. Poucos minutos depois, com o trânsito parado por causa do sinal vermelho, eles abordam os motoristas. Na parte de cima do vídeo, dá para ver a movimentação da dupla. Na sequência, em outro ângulo, aparece um dos assaltantes remexendo em algo dentro da mochila, de onde tira uma arma para abordar mais uma vítima. A imagem é bem impactante e mostra a vulnerabilidade de quem está dentro dos veículos no trânsito. O motorista abre o vidro e entrega um objeto. Os assaltantes cometem pelo menos 2 assaltos, um atrás do outro. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, foi uma das vítimas. Contou que saiu de carro do prédio onde mora com a filha e viveu essa situação que jamais pensou. Tem um semáforo entre a Nogueira de Souza e a República do Líbano. O trânsito fica constantemente parado, o tempo do semáforo é muito longo. E eles aproveitaram que o trânsito estava parado e fizeram a abordagem. Foi um casal. O homem estava armado, apontando a arma para mim no para-brisa, enquanto a mulher batia constantemente para eu abrir o vidro e entregar os celulares. E aí eu entreguei o meu celular, o celular da minha filha e o meu relógio. E não foi o único assalto do mesmo dia e no mesmo horário. Eles só esperavam o trânsito ficar parado para abordar os veículos. Só em falar eu tô aqui, né, com o coração palpitando, acelerado, porque o sentimento é de medo, né? Eu sou obrigada a passar na rua que eu moro todos os dias para poder sair de casa. Né? Então eu tô com medo de passar no mesmo local, eu tô com medo de dirigir, eu tô com medo de ficar parada no trânsito. A mulher prestou queixa na delegacia sobre a ocorrência. As reclamações são muitas. Todos estão apavorados. Esta outra moradora também tem medo de mostrar o rosto. Diz que o policiamento não fica tão perto da rua Nogueira de Souza.
Às vezes tem a dupla, né, de laranjinhas na esquina do shopping ali com a academia. Raramente eles ficam circulando, geralmente eles ficam parados ali, né? E o expediente deles é até 5 da tarde. E ninguém veio conversar ou reforçar policiamento. As viaturas passam rápido, não tem assim um policiamento extensivo. A área que a vizinhança reclama é muito valorizada. Dá acesso ao shopping, à praia e a pontos comerciais. Alguns moradores fizeram um ofício e entregaram há um ano, de forma presencial, na sede do 19º Batalhão de Polícia, que fica a cerca de 300 metros do local. Mas até agora não tiveram resposta. Arthur mora há poucos meses por aqui. Ele anda muito amedrontado. Acontece que a gente fica refém. Infelizmente, quer ir ao shopping ou qualquer outra comércio aqui à noite, ou você vai de carro ou vai a pé. A pé fica complicado, porque fica um risco iminente de assalto. E de carro, veja as cenas do vídeo que viralizou, assalto, você não pode parar no engarrafamento que fica ali frágil. Nós procuramos as Polícia Civil e Militar para falar sobre a insegurança no bairro do Pina. A Polícia Civil disse que o caso está sendo investigado na Delegacia de Boa Viagem, que está apurando as circunstâncias para identificar a autoria do crime. A polícia pediu ainda que outras vítimas registrem um boletim de ocorrência e procurem a delegacia. A Polícia Militar ainda não respondeu sobre o assunto. O calendário do NE1 está hoje no bairro da Várzea, no Recife. Quem mora na rua Luiz Augusto Rabelo reclama da falta de capinação, calçamento, drenagem. Nos dias de chuva, fica impossível passar com a lama e os buracos. E quando faz sol, o mato toma conta da rua. Os moradores mandaram vídeos para o nosso canal Globo mostrando os problemas por lá. Vamos ver. Aqui é a rua Luiz Augusto Rabelo, na comunidade do loteamento Santo Cosme Damião, no bairro da Várzea. Esgoto a céu aberto, capinação retarda a vir. Os moradores têm que fazer um paliativo para tirar da frente da sua residência o esgoto a céu aberto. Essa é a situação. Entra ano e sai ano. E a gente vivendo. E no tempo de chuva é um transtorno total. Os moradores. A situação da gente é essa aqui, ó. 4 em 4 anos, só promessa e nada é feito. Vou fazer a filmagem aqui para mostrar a vocês a situação. Tem que andar desviando aqui da lama. Aqui eu já cortei aqui, ó. Coloquei aqui para frente da casa da minha sogra, passando aqui nessa tubulação para não ir para a rua. Pelos vídeos já vimos os dois cenários, né? Pós-chuva ali no comecinho da noite, a dificuldade para passar. Vimos também durante o dia a quantidade de mato. Claro que nós fomos à rua Luiz Augusto Rabelo falar com esses moradores. A rua é movimentada, tem escola municipal, comércio, um risco aí para todo mundo, né? Natália Dielu está ao vivo, vai conversar com os moradores. Bom dia para você, Natália. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos que acompanham o NE1. O cenário que a gente vê hoje aqui na rua Luiz Augusto Rabelo, que fica no bairro da Várzea, é um cenário de um dia sem chuva, né? Um dia de muito sol. Mas a gente já percebe, tem muitos moradores aqui reunidos na esperança de que algo mude por aqui, que há muitos buracos. A gente está num trecho da rua, normalmente no calendário a gente tem 2 participações, na nossa segunda a gente vai para outro trecho para mostrar para vocês, mas aqui tem muito buraco mesmo, imagina quando está chovendo, também tem acúmulo de entulho, o pessoal sofre muito com isso, nos dias de chuva, a questão da falta do saneamento básico pesa muito, né? Seu Marcos, o senhor mora aqui há quanto tempo? Boa tarde, Natália, boa tarde a todos os ouvintes. Moro aqui há mais de 20 anos e a gente, moradores aqui, pagamos impostos caríssimos e a gente não vê nenhuma melhoria. O saneamento básico não tem. As ruas aqui, para a gente poder entrar em casa, a gente tem que comprar uma caçamba de barro, uma metralha para botar para fazer uma melhoria. A gente não vê uma ação da Prefeitura da cidade do Recife na rua Luiz Augusto Rabelo, aqui no loteamento Santo Cosme Damião, no bairro da Várzea. E como é que é essa questão dos buracos? A senhora, qual é o seu nome?
Edinamar. Teve algum acidente? A gente escuta muito, né? Quando a rua está desse jeito, as pessoas acabam caindo. Já teve muito acidente, nós temos cadeirante, né? Tem um rapaz aqui que mora aqui ao lado, tem as crianças que brincam, as crianças estavam reclamando porque não podem brincar. Tempo de chuva, a gente não tem condições de andar, é muita lama. Os Uber não querem entrar aqui os carros pra gente, um socorro, uma ambulância, alguma coisa. É muito difícil mesmo. Deixa eu conversar aqui com outro morador. Qual é o seu nome, senhor? Meu nome é Antônio José Ribeiro, veja bem, meu nome é Ribeiro. O que mais lhe incomoda aqui? Incomoda aqui as muriçocas, porque não tem saneamento básico. As muriçocas de noite a gente não pode dormir, né? Assistindo a televisão a gente não pode de noite. Tem que ter um ventilador ligado direto, e agora a conta de energia quando vem estourando. E a gente já vai, eu moro aqui, eu cheguei aqui em 78 para morar aqui era tudo matagal. Hoje nós temos uma rua boa dessa aqui, as casas tudo boas, infelizmente a prefeitura não faz nada, só mandar imposto para a gente, entendeu? Essa rua é bem comprida, né? Aquele lado ali e aquele lado ali também. Ela cruza aqui entre aqui que vai para a arena, né? E aqui está dizendo aqui tem 970 metros. 970 metros. E ali cruza com Viana ali já, com Viana. Onde o senhor faz o retorno, né, Marco? Entendeu? Que aquele lado ali, né, também muito barro, tá bem crítico. Deixa eu falar com outra moradora aqui. Qual é seu nome? Eu sou Miriam Lopes de Paula. Olhe, vai fazer 3 anos que eu tive um vazamento do cano mestre na minha porta. As caçambas, os carros passavam por cima e ele estourava. Eu fui para Conde da Boa Vista, para a Compesa, que a gente é Recife. Pedi para a Compesa vir consertar, a Compesa vinha, consertava, rebaixou 10 metros de cano mestre, que estava exposto em cima da terra, mas a emenda, eles não podiam rebaixar. Então, só essa questão... pode rebaixar quando asfaltar a rua. A principal reivindicação de vocês aqui é asfaltar a rua, né? O calçamento da rua vai trazer melhorias para vocês. A gente vai continuar conversando com os moradores, né? Tem muita gente aqui reunida. É uma rua que tem 970 metros, de acordo com eles. Eles já procuraram a prefeitura em outros momentos, já fizeram essa cobrança para a prefeitura do Recife. Então, daqui a pouco a gente volta, Maristela, trazendo essa resposta para saber o que a prefeitura tem a dizer, a Compesa, e para falar com os moradores aqui da Várzea. Voltamos com você. Isso, Natália, sempre tem questões específicas, né? São muitos moradores, muitas reivindicações também, mas como você bem disse, a principal delas é o calçamento. E não só o calçamento, a gente vê daqui a quantidade de mato, a necessidade de capinação, a necessidade também de drenagem, percebemos aí pelas falas ao vivo e claro que a gente continua cobrando tudo isso por aqui. Obrigada por enquanto, Natália. A gente segue agora com um assunto de saúde. Os principais problemas que afetam o sono das pessoas são conhecidos como distúrbios do sono e eles podem ter causas variadas, como fatores fisiológicos e neurológicos, até hábitos de vida. A gente vai falar com Joab Alves porque um desses distúrbios é a apneia, né, Joab? Explica pra gente, por favor. Boa tarde para você. Explica agora, viu, Maristela? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Inclusive, estou aqui no consultório, estou com a doutora Raquel Rodrigues, ela que é otorrino, né? Seja muito bem-vinda aqui ao NE1. Doutora, primeiro eu queria que a senhora explicasse, né, sobre a apneia do sono. O que é que seria? E por que muita gente confunde e acha que é algum problema no nariz? Primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Na verdade, a apneia do sono é um distúrbio respiratório do sono que vai acontecer o colapso, ou seja, o colabamento da via aérea superior. Muita gente acha que o problema é no nariz, mas no nariz da gente ele tem um arcabouço ósseo e cartilaginoso, então é uma estrutura rígida. O problema, na verdade, é aqui na região da faringe, onde a gente basicamente é a musculatura. Então, durante o sono, já há um relaxamento natural dessa musculatura, porém, alguns pacientes relaxa além da conta e aí fecha quase completamente, diminuindo esse fluxo de ar e, consequentemente, a oxigenação. E o grande problema da apneia do sono é que ela aumenta o risco cardiovascular, além de trazer outras questões também. Ô, doutora, um dos principais sintomas da apneia é justamente o ronco. Mas isso quer dizer que se eu roncar, eu tenho apneia? Não, mas todo ronco precisa ser investigado, independente da faixa etária. Então, não é normal roncar durante o sono, em momento nenhum da vida.
Então, desde o recém-nascido, se ele apresentar ronco, até um paciente idoso, passando por um adulto jovem, todo ronco deve sim ser investigado, porque ele pode sim ser indicativo da apneia do sono. E muitas vezes a apneia do sono ela não vai ter aqueles sintomas clássicos que todo mundo imagina, de sonolência, não render. Principalmente nas mulheres, não tem esses sintomas tão claros assim. Então, muitas vezes é uma queixa de irritabilidade, dificuldade de concentração, memória. Claro, o ronco é um grande sinal e é importante também lembrar que a altura do ronco não tem relação com gravidade de apneia. Então, às vezes tem paciente que ronca baixinho, às vezes nem incomoda o companheiro de quarto e pode sim ter uma apneia grave aí por trás. Olha que interessante. E qual o risco, doutora, se não cuidar dessa apneia? O principal impacto de uma apneia não tratada é exatamente em relação ao risco cardiovascular. Durante a noite a gente está recuperando tudo, né? Então, nosso organismo precisa se recuperar para o dia seguinte. No momento que a gente não dorme bem, que a gente tem essa diminuição de oxigenação, nosso organismo continua trabalhando a todo vapor. Então, pressão, controle de glicose, colesterol, a questão de memória e humor também, tudo isso é regulado durante o sono. Então, o impacto é tanto na qualidade de vida quanto na saúde cardiovascular. É importante a gente falar sobre o diagnóstico, né? Como é que eu posso saber se eu tenho apneia? O diagnóstico ele é feito através do exame da polissonografia. Então, a partir do momento que o paciente tem a queixa de ronco, ele precisa ser investigado. Existem alguns tipos de polissonografia. A gente está aqui com um aparelho que é o que a gente chama de polissonografia tipo 3, que ele pode ser feito domiciliar. Então, nem sempre o paciente vai precisar ir para um laboratório do sono para esse diagnóstico. Então, o aparelho, se vocês olharem, ele é bem tranquilo. É uma cinta aqui torácica, aqui o oxímetro e uma canulazinha. Então, através desse exame, a gente consegue o diagnóstico. Doutora Raquel, muito obrigado aqui por essa primeira participação, tá, gente? Aqui tem outros equipamentos. Daqui a pouquinho a gente vai voltar explicando cada um deles. Inclusive, você aí de casa pode participar com a gente pelo Canal Globo. Manda a sua pergunta que daqui a pouco a doutora Raquel vai tirar aqui essa dúvida com a gente. Maristela, com você. Até já, então, Joab. Obrigada por enquanto. Estamos no fim do ano, né? Muita gente fazendo as contas, tentando planejar o orçamento da família, pagar as dívidas, querendo comprar coisas para casa e saber como gastar o dinheiro faz toda a diferença. Tem inclusive curso para isso na Sala do Empreendedor de Olinda. Daniele Fonseca está por lá. Como é esse curso de educação financeira, hein, Daniele? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maristela, para todos que estão com a gente. Olha, ele acontece todo de forma presencial, tá? Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho. Deixa eu primeiro mostrar a vocês onde eu estou, onde esse e outros cursos acontecem. É aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia, Turismo, que fica no bairro do Carmo, em Olinda. E aí, Augusto César, cinegrafista que está comigo, vai entrar aí na Sala Empreendedora, né, onde acontecem alguns serviços, onde a gente também vai saber outras informações. Antes, essas pessoas que estão aqui, pessoal, é gente que veio dar entrada em MEI, que veio encerrar uma conta, que veio ter informações. E a gente vai conversar agora com a Aurora Barreto, ela é a coordenadora de fomento aqui do empreendedorismo de Olinda. Primeiro, sobre o curso de educação financeira, como é que ele acontece? Boa tarde. É isso, Daniele. Está chegando o fim do ano, a gente está antecipando o que vem em 2026. Então, a gente traz o pessoal para que comece o ano religiosamente disciplinado. Então, se educar financeiramente é evitar prejuízos, evitar perdas. Então, nas terças-feiras, a gente sempre tem um evento aqui na Sala do Empreendedor. E hoje foi sobre educação financeira. Na próxima terça-feira, nós teremos também educação. Então, não percam a oportunidade de vir e buscar essa informação e começar 2026 calibrado. Agora, o que a pessoa tem que trazer? Por exemplo, as notas, as despesas que já teve, as que pretende fazer, isso tanto para quem é empreendedor, como para uma dona de casa, um pai de família? É só para quem é empreendedor, porque precisa prestar contas. Logo mais vem declaração anual de faturamento, então ele precisa ter essas notas organizadas. Quem quiser trazer as notas que já preparam, ou aprender como baixar um aplicativo, ou emitir a própria nota, pode vir que essas informações serão passadas. E além desse, de educação financeira, quais os outros, alguns dos outros? Vai ter um próximo, educação financeira. Nós vamos falar também moradia para mulheres empreendedoras. Não que exista um programa para elas, mas que elas também saibam quais são os passos para alcançar esses sonhos, que seja de um imóvel ou de uma moradia. E teremos também o Digital Não Morde, né? É importante que as pessoas se familiarizem com as redes sociais, como postar bem, como ter postura de empreendedor nas redes sociais.
Aurora Barreto, a gente agradece demais sua participação aqui no NE1. Gente, inscrições por 2 canais, tá? Além de presencial. O Sala do Empreendedorismo de Olinda, o @ né, nas redes sociais, e pelo WhatsApp 99103-5359. A gente volta contigo aí no estúdio do NE1, Maristela. Obrigada, Daniele. E ainda nesta edição, você vai ver que comerciantes e compradores do centro do Recife estão reclamando das constantes quedas de energia. Esse problema está causando prejuízo nas vendas. E ainda tem a cobertura sobre a COP30 em Belém. Os detalhes da programação desta terça-feira. O NE1 volta em instantes. A gente vai direto para Belém com Gustavo Ferreira e Fátima Teles com as notícias da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Muito boa tarde para você do Nordeste, agora 12:10. Hoje é terça-feira, 11 de novembro, segundo dia da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30, aqui em Belém do Pará. Ontem nós acompanhamos, a abertura com várias autoridades do mundo inteiro e também representantes, governadores do Nordeste, prefeitos das capitais nordestinas, naquele primeiro momento, das decisões do que vai ser acordado aqui durante a conferência, que vai até o próximo dia 21. Nós mostramos um pouco da movimentação aqui na Zona Azul, só que no corredor que fica atrás de mim, que é o corredor que dá acesso às salas de reunião. Mas hoje eu estou num ponto diferente. Fátima Teles vai mostrar para vocês agora. Esse é o pavilhão das delegações. É por aqui que circulam os negociadores, os representantes de vários países, e a gente consegue ver estandes de todos eles. Indonésia, Azerbaijão, que foi a sede da COP29 no ano passado em Baku. Aqui o estande da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que organiza a COP30, e dá para ver Austrália, Turquia, Portugal, Itália e também vários outros países. Mas é claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado e mostrar aqui, à direita de Fátima Teles, o Pavilhão Brasil. Esse espaço foi organizado pelo governo federal para receber cases, exemplos que dão certo, que são feitos por estados e também por municípios e outras entidades brasileiras. Mais cedo a gente fez imagens de um painel que foi organizado pela Prefeitura de Fortaleza, pelo prefeito Evandro Leitão, falando sobre investimentos em cidades. E também sobre esse tema, o prefeito do Recife, João Campos, também apresentou um outro painel e é com ele que eu converso agora. Prefeito, seja muito bem-vindo a Belém, bem-vindo também à nossa cobertura. A gente vê os efeitos das mudanças climáticas em todos os lugares. Qual o trabalho que o Recife está fazendo agora e vocês vieram apresentar aqui nesse painel no Pavilhão Brasil? Boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui na COP em Belém e tive a oportunidade de apresentar o que o Recife tem feito. A gente fez um painel junto com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A maior operação de crédito do mundo deste banco é com a cidade do Recife. A gente está investindo 2 bilhões de reais na resiliência climática. O que é isso? Construção de proteção de encostas, obras de macrodrenagem contra alagamentos, obra de urbanização integrada, então saneamento, equipamento de assistência, de saúde, creche, para proteger e preparar a cidade. Então a gente apresentou o que está sendo feito aqui para ser exemplo para as outras cidades, dito pelo próprio presidente do Banco Interamericano, que Recife hoje é um case de investimento em urbanização social e preparação para uma cidade que tem a maior capacidade de enfrentar as mudanças climáticas. Recife é uma cidade das mais vulneráveis, aos efeitos das mudanças do clima. Esse trabalho está sendo feito agora. Eu queria que você falasse um pouquinho, especialmente sobre as áreas de morro, que são uma grande preocupação do recifense hoje. Recife é a 16ª do mundo e a primeira do Brasil mais susceptível à mudança climática, principalmente pelo aumento do nível do mar. A gente fez mais de 5 mil obras em morro e isso inclui mais de 145 grandes obras de proteção de encosta, mais de 4 mil obras do programa Parceria. Quem é do Recife sabe, é aquele programa que a gente dá o material, o projeto e executa a obra com a família, e conseguimos tirar mais de 16 mil famílias. Isso dá mais de 50 mil pessoas que estavam em situação de risco e por obra
obra e investimento público saíram da situação de risco e agora moram com segurança. Muito obrigado, prefeito João Campos. Bem-vindo a Belém. Boa COP. Agora eu vou pedir licença para conversar com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, que também vai participar de um dos painéis do Pavilhão Brasil. Prefeito, seja muito bem-vindo a Belém, bem-vindo à nossa cobertura também. Salvador está passando por dias muito difíceis, com chuvas muito fortes. O que a prefeitura, o que o município está fazendo para essas pessoas, principalmente as mais vulneráveis, nesse momento, para a contenção desses efeitos das chuvas fortes? Primeiro, infelizmente, são os países mais pobres que menos contribuem para os gases que impactam no efeito estufa, que mais sofrem com os fenômenos da natureza, porque eles são cada vez mais extremos. E nós, prefeitos, temos obrigações de tomar decisões para, de imediato, enfrentar essas questões, como também preparar a cidade para o futuro, aonde nós queremos chegar. Para o dia a dia, são investimentos expressivos em obras de contenções de áreas de risco. Salvador é uma cidade marcada por topografia irregular, vales, cumeeiras, áreas com declives. 40% da população mora em áreas de risco. O que era comum lá no passado, desabamentos, deslizamentos, sempre que ocorriam fortes chuvas, infelizmente nós perdíamos vidas. Ao longo dos últimos anos, nós já protegemos 565 áreas. Tem outras 20 sendo as obras realizadas. E na semana passada, lançamos mais um pacote de novas obras de contenções da ordem de 130 milhões de reais de investimentos. Então, além desse trabalho de proteção imediato, com escadarias drenantes, com urbanização de canais que corriam a céu aberto, com obras de drenagem para resolver os alagamentos, também investimos muito em tecnologia. Temos um dos sistemas de alerta e alarme mais moderno do país, temos previsões com pluviométricos que indicam as chuvas, a intensidade, e com isso a gente vai se preparando, avisando a comunidade para, em casos estejam necessários, fazer as evacuações, evitar os desastres que infelizmente afetam as nossas cidades. Muito obrigado, prefeito Bruno Reis de Salvador. Boa COP para o senhor. Enquanto eu peço para a Fátima Teles mostrar mais imagens aqui da Zona Azul da COP 30, eu lembro que a COP vai até o dia 21 e tudo que for decidido aqui e for importante para você e para a sua região, nós vamos mostrar. O projeto visa o processo de letramento climático das periferias e a instalações de sensores comunitários nas comunidades. Então, além da instalação desses sensores, vai ter vários treinamentos com a própria comunidade que vai poder monitorar o rio e também ficar mais seguro, né, nesse processo de eventos climáticos extremos se ocorrer novamente. Então, é uma celebração também da sociedade civil, né, do Estado de Pernambuco e da Rede Gera, porque a gente consegue firmar o termo de cooperação com o Estado de Pernambuco. Isso significa que esse projeto, que nasceu em base periférica, se torna política pública. Então, um projeto que estava atingindo 200 pessoas pode atingir mais de 2.000 pessoas. Então, quando a gente transforma um projeto de base comunitária de políticas públicas, a gente também dá um recado, né, durante a COP30, que os territórios periféricos precisam ser ouvidos, precisam ser chamados para que sua sabedoria, suas tecnologias sejam incluídas nos ciclos de políticas públicas. A gente tem desenvolvido muitas tecnologias em solos periféricos e esse termo celebra também essa primeira cooperação com o Estado. Você ouviu aí a fala de Gabriela Feitosa, que faz parte da Rede Gera. Essa rede é um coletivo de organizações de comunidades periféricas do Recife, em Pernambuco. Ela falou sobre justiça climática. Por quê? Porque esse é o tema de um painel que vai ser realizado lá na Zona Verde, hoje às 6 horas da noite, com a presença de representantes da Rede Gera, como o Gabriela também, e também pesquisadores da Universidade Estadual de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco também e representantes do governo estadual. Ela, inclusive, citou que uma das iniciativas da Rede Gera acabou se tornando e vai se tornar, né, política pública, porque um termo de compromisso deve ser assinado amanhã com a governadora Raquel Lira, que também já está por aqui, governadora de Pernambuco. Essa programação ela vai ser hoje e hoje também vai ter um painel sobre carbono e a importância da caatinga, com participação da Embrapa, do Instituto Nacional do Semiárido. A gente, claro, vai acompanhar tudo isso. Agora, antes de encerrar, eu queria pedir para a Fátima Teles mostrar mais um pouquinho dessa movimentação, né? Tem muita gente, muitos jornalistas, muita gente trabalhando aqui, negociadores, embaixadores. Se a gente virar ali para o outro lado, olha só, a gente consegue ver outros destaques de outros países e eu queria fazer um relato pessoal.
está muito quente aqui em Belém. A temperatura nesse momento é de 32 graus, um clima muito abafado. Por isso que a gente está vendo muitas pessoas, inclusive sem gravata, sem blazer. A gente está aqui por uma formalidade do trabalho, né? Mas está todo mundo aqui se abanando com o que dá nessa COP30, porque Belém, de fato, é uma cidade quente, úmida. E por isso que a gente está vendo muitas dessas cenas, gente com roupas leves. Hoje nós trocamos o tênis, inclusive, colocamos um calçado mais confortável para poder seguir por aqui. Então, reforçando a programação do Pavilhão Brasil, hoje tem mais Nordeste, hoje à tarde com a presença do prefeito Bruno Reis. Agora há pouco já houve 2 painéis aqui com a presença do prefeito do Recife e também do prefeito de Fortaleza. E é claro que a gente vai seguir acompanhando todos os destaques da programação. Logo mais à noite também com reportagem completa. A gente vai acompanhar todos os debates, a gente segue aqui até o próximo dia 21, quando a COP30 terminar, e você fica agora com as notícias da sua região. Agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui nesse segundo boletim do segundo dia da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, diretamente de Belém do Pará. A gente se vê amanhã. Reunião de volta, agora 12h22. E bora voltar para o bairro da Várzea, aqui no Recife. Os moradores da rua Luiz Augusto Rabelo dizem que vivem em situação de abandono. A rua não tem captação, limpeza, calçamento. Natália Dielu está mostrando tudo para a gente hoje. A gente já quer saber se tem uma resposta da prefeitura, Natália, para esses moradores. Tem, Maristela, a Inlub mandou uma resposta para a gente, mas eu queria mostrar para vocês que a gente está em outro trecho aqui da rua, né, que fica no loteamento Santos Cosme e Damião. E aqui o pessoal tem muito problema com a questão do saneamento básico, né? Deixa eu falar com aquele morador que estava me relatando as dificuldades. Vem cá, senhor. Ele mora do outro lado, mas o senhor estava dizendo que essa questão do esgoto, das canaletas, sempre é uma dor de cabeça, né? Bom, boa tarde. O problema meu eu moro no final da rua, é quando chove. A água entra na minha residência, muita água entra na minha residência. Chamei os Lube, eles vieram, só disseram para aumentar a minha residência a 1 metro de altura. Aí eu não tenho condição de fazer isso. E tenho um menino autista e tenho 2 pinos no fêmur. Aí fico dificuldade para poder sair de casa quando chove. Qual é seu nome, senhor? Marcelo Silva. Seu Marcelo. O senhor mora aqui há quanto tempo? 49 anos. Me fale essa questão do esgoto, como é aqui. Eu não sei se aquele é seu filho que estava aqui e ele estava me contando. Vem aqui também, por favor. É a céu aberto aí. O esgoto é a céu aberto, a água corre no meio da rua. Quando chove isso aqui, ninguém passa. A água dá no meio da canela, entra nessas casas aqui todinho. Vendi uma parte do meu terreno para pagar o imposto atrasado. Paguei o imposto atrasado, gasto de pagar, a gente paga 2.800 de imposto por ano. E até agora nada, não fazem nada, não dizem nada, vem, mede, fica por isso mesmo. Faz 14 anos que nós ganhamos a concessão da rua, já passaram 4 prefeitos por isso aí, nenhum deles faz nada. Qual é o nome do senhor? Edson Martins Teixeira. Esse aqui é seu filho, né? Qual é seu nome? Edmilson Lucas. Edmilson, o senhor estava me dizendo que isso aqui, que a gente está vendo que está encimentado, foi feito por um morador. Morador daqui do lado, que a água estava entrando na casa dele, na residência dele e naquela outra residência dessa outra casa de esquina. E fora a água de fossa que o pessoal ainda acha pouco e joga nas ruas, entendeu? E aqui dá muita muriçoca, tá chegando muito escorpião aqui, não é brincadeira não. Ontem mesmo apareceu um escorpião, minha esposa pensava que era um lixo, foi mexer, o escorpião quase pica a mão dela. É muito perigoso mesmo e é aquela história, né? As pessoas já acabam tendo que tirar dinheiro do bolso, quando na verdade quem deveria fazer isso era a prefeitura. Esse aqui é o bairro da Várzea, é de responsabilidade da prefeitura do Recife. Benício, que está aqui comigo, também queria participar, porque ele também tem problemas, né? Por conta da rua. Me conta. Quando eu ando de bicicleta, sempre umas pedras estouram o pneu da minha bicicleta. E também minha bicicleta cai. Cai, né?
Ah, é tão ruim, ele não pode andar de bicicleta por causa dos buracos, tá vendo, Benício? Obrigada por participar, tá, do calendário com a gente. Então, a gente vê que são muitos problemas. A gente vai repassar aqui a resposta dada pela Prefeitura do Recife para os moradores. A Enlurb disse que uma equipe do órgão virá aqui à Rua Luiz Augusto Rabelo na tarde da quarta-feira para fazer uma capinação na via e analisar o local. A Enlurb também disse que a coleta de lixo está regularizada, sendo executada diariamente no período noturno. E a Enlurb, que respondendo pela Prefeitura do Recife, disse que vai executar até a próxima semana uma ação de terraplanagem na rua para melhorar as condições de tráfego da via. Pelo que a gente vê, são muitos paliativos. Eles disseram que vão fazer uma análise, mas a gente vai voltar então em janeiro. O seu Marcos está aqui, vou pedir licença, tá, pessoal, para marcar aqui em janeiro, para a gente voltar no fim do mês de janeiro, para ver se algo foi feito, porque não basta só o paliativo, né? Tem que vir uma resposta em relação ao calçamento. Eu agradeço muito a vocês, viu? Bom dia, boa tarde para vocês. A gente volta com você, Maristela. Benício quer andar de bicicleta e ele está certíssimo, né? Um espaço coletivo aí da comunidade. A rua precisa ser calçada, o devido respeito, né, para essa população. Então, no mês de janeiro, a gente está de volta para ver se todas as reivindicações, né, que envolvem não só o calçamento, mas também o mato alto, a falta de drenagem, se tudo isso foi resolvido até o começo do próximo ano. E nós mostramos aqui no NE1 a queixa de motoristas e de moradores também do bairro do Pina, na zona sul do Recife. Eles reclamam da insegurança no local, principalmente durante a noite. Imagens das câmeras de segurança em prédios do bairro mostram assaltos e roubos a motoristas no meio do trânsito. Quem passa pelas ruas República do Líbano e Nogueira de Souza sente medo. A Polícia Militar respondeu agora há pouco sobre essa situação no local. De acordo com a polícia, essas ruas têm policiamento a pé, de moto, com viaturas, principalmente nas áreas de grande movimentação de pessoas. Ainda de acordo com a polícia, as vítimas devem fazer os registros dos crimes na delegacia de Boa Viagem. A gente segue acompanhando aí para ver se melhora a situação desses motoristas e moradores que circulam pela região. E o empresário pernambucano Rodrigo Dibe Carvalheira foi condenado a 12 anos de prisão por estupro. As informações estão no G1 Pernambuco. Para ver a reportagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. O caso, julgado ontem, foi um dos primeiros que vieram à tona no ano passado. A mulher disse que foi estuprada no Carnaval de 2019. Pela sentença proferida pela juíza Blanche Maimone Pontes Matos, da 18ª Vara Criminal da capital, Rodrigo Carvalheira deve cumprir a pena por estupro de vulnerável em regime fechado. Cabe recurso e ele responde ao processo em liberdade com monitoramento por tornozeleira eletrônica. O empresário é conhecido por ter realizado grandes eventos no Carnaval do Recife, em festas de Réveillon, na ilha de Fernando de Noronha e na Praia dos Carneiros, no litoral sul de Pernambuco. A defesa de Rodrigo Dibe Carvalheira disse que nas mais de 2.000 páginas do processo, não há qualquer elemento que confirme a narrativa apresentada pela vítima. E falou que o que existe é unicamente a declaração unilateral da suposta vítima. A defesa informou ainda que vai recorrer da decisão e que, abre aspas, confia no reexame sereno das instâncias superiores, na certeza de que a verdade dos fatos será restabelecida e que a justiça prevalecerá com o reconhecimento da inocência do empresário. Fecha aspas. O NE1 traz agora a reclamação que vem do comércio, do centro do Recife. Comerciantes e compradores dizem que o bairro de São José está sofrendo com constantes faltas de energia. Isso tem atrapalhado as vendas e, claro, causando prejuízos. A iluminação está acesa, mas nem sempre é assim. Faltas de energia estão complicando a rotina dos comerciantes do bairro de São José, no centro do Recife. Em menos de 15 dias, os lojistas contam que as quedas de fornecimento aconteceram ao menos 3 vezes. Esse absurdo aqui está acontecendo corriqueiramente. Já estamos com a 3ª vez sem energia. A minha loja está totalmente no escuro.
Gilvan é dono desta loja de cama, mesa e banho na Rua das Calçadas. Um dos setores mais movimentados é o bordado. Já chamamos nosso técnico aqui, suspeita aqui de placa queimada na máquina. São 10 máquinas que dependem de energia para funcionar. As interrupções recentes têm afetado diretamente as vendas. E isso está nos causando um impacto bem negativo. A gente teve já, nos dias de apagão, na verdade, tivemos uma baixa de faturamento aí em 40% das nossas vendas. Ali perto, na loja de bijuterias de Beatriz, uma reforma elétrica foi feita por prevenção, depois que um comércio vizinho pegou fogo por causa de um curto-circuito. Desde então, o quadro de energia virou o maior aliado dela e das funcionárias. A gente já escuta os computadores do caixa fazendo um sinal. Aí a gente já grita aqui na loja, desliga o quadro geral. Porque aí quando a gente desliga o geral, a gente não fica sofrendo essa oscilação e evita os nossos eletrônicos de queimarem, né? Nessa oscilação e na volta também da energia, que às vezes é muito forte. Então a gente só religa o nosso quadro geral quando a gente percebe que a rua inteira está estável. Na Rua das Calçadas, entre uma marquise e outra, há pontos de energia expostos. Os postes das ruas do bairro de São José estão com um emaranhado de fios. Algumas estruturas estão tortas, como esta na Rua do Nogueira. Quando a luz apaga, não é só a loja que para. É o caixa que zera, os equipamentos que correm risco e as mercadorias que se perdem. Para quem vende alimento, então, o prejuízo é certo. Segmento de alimentação, de restaurante, o prejuízo é muito grande, porque a gente trabalha com câmaras frigoríficas e esses equipamentos são caros. A gente trabalha com produtos de refrigeração, de congelamento, que precisam ser bem acondicionados. É importante lembrar também que, aqui no nosso caso, a gente trabalha com o segmento de cafeteria, lanchonete e restaurante. Quando a gente produz a refeição, no caso do almoço, e a gente não vende, a gente perde tudo isso. O desabafo é geral. Segundo os comerciantes, a Neoenergia não dá uma solução para as quedas de energia, muito menos para os prejuízos. Quando dá o blackout, o que acontece? Queima a placa do computador. Já queimou 3 placas de computador aqui da gente e essas placas não são baratas, são caras. E a gente fica no prejuízo porque a gente não consegue emitir nota, a loja fica fechada, entendeu? Totalmente escura, a gente fica sem segurança. Ainda na Rua de Santa Rita, próximo à Rua Coração de Maria, encontramos 2 postes de ferro. Numa descarga elétrica, o risco é grande. Este poste de concreto, número 313, está com as caixas de plástico e a fiação de telefone e internet derretidas. Esse vídeo foi gravado por Dora, funcionária da loja da frente. No início do mês, um curto-circuito teria provocado este incêndio. O fogo foi apagado pelos próprios trabalhadores da rua. Ela diz que ligou para a Neoenergia pedindo uma ação preventiva na área e nada foi feito. Sempre que tem uma queda de energia, a gente de imediato entra em contato. Ainda tem protocolo em aberto, né? Então, a questão da falta de energia aqui no comércio Centro Recife é muito sério. Prejudica o lojista, prejudica o consumidor que sai da sua casa, que vem para comprar algum produto que está necessitando de emergência e quando chegar aqui a gente não pode atender, porque está às escuras. A CDL Recife formou uma comissão para unir os lojistas e cobrar soluções. A gente estamos realmente em contato frequente com a Neoenergia. Nós estamos, inclusive, na iminência de ter uma reunião do nosso presidente com o presidente da Neoenergia e com a diretoria de operações e a diretoria de relações institucionais da Neoenergia para tentar pedir, cobrar algumas ações nesse sentido. O bairro de São José é um bairro que tem um comércio muito pujante, um comércio muito dinâmico. E isso exige o que haja da parte da Neoenergia uma análise e para poder melhorar. Não dá para trabalhar desse jeito, né? Procurada pela nossa produção, a Neoenergia Pernambuco informou que serviços de reparo na rede elétrica no bairro de São José estão sendo realizados e serão concluídos até o próximo sábado. Também disse que as quedas de energia foram causadas por ação de vândalos que tentaram furtar cabos. Sobre os prejuízos que os comerciantes tiveram com equipamentos, a Neoenergia informou que o problema deve ser registrado pelo telefone 116. Caso seja comprovado que o dano tem relação com o fornecimento de energia, o consumidor será ressarcido.
Um homem foi preso hoje pela manhã, suspeito de matar a companheira no bairro da Boa Vista, no centro do Recife. O crime foi dentro do apartamento onde a vítima morava, na Avenida Conde da Boa Vista. De acordo com a polícia, o suspeito foi preso pouco tempo depois do crime, andando próximo ao local, e foi levado para a delegacia de Boa Viagem, na zona sul do Recife. O delegado Mário Melo falou detalhes sobre a prisão do homem. Ele é estrangeiro, né? Ele é uruguaio. E aí a gente foi indagando, ele foi dizendo que tinha brigado com a namorada, e a gente foi perguntando onde ela estaria, como ela poderia estar, e a partir daí a gente foi obtendo as informações. Ele não sabia como ela estava, mas ela disse que ela poderia estar numa situação grave. Esse fato aconteceu de que horas? Foi ontem? 5 horas da manhã, mais ou menos, né? E aí a gente seguiu até o endereço e confirmou a situação. As informações são preliminares ainda, mas eu vou começar a autuação em flagrante. Ele já confessa, né? E aí eu vou pegar os detalhes também. A vítima brasileira, 46 anos. E ele tem 44 e a vítima tem 46. 12h37, seguimos pelo trânsito. Você já tem imagens aqui ao vivo da BR-101, pertinho ali da entrada da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. No lado direito, os motoristas estão sentido Cajueiro Seco e Cabo de Santo Agostinho. No lado esquerdo, sentido Ibura e Barro. Você acompanha essa movimentação, um ângulo mais fechadinho aí da câmera, mas a gente consegue acompanhar que o trânsito está livre para o motorista, pelo menos neste trecho. A gente segue pela Avenida Domingos Ferreira, bora para a zona sul do Recife, bairro de Boa Viagem, no cruzamento ali com a rua Bruno Veloso. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Piedade e também no sentido de Candeias. Movimentação tranquila do trânsito por aí. Agora a Avenida Pan-Nordestina, na sua tela, em Olinda, em frente ao Atacadão. No lado direito, os motoristas estão sentido Peixinhos e centro do Recife. Lado esquerdo, sentido Butrins e bairros de Paulista, sem congestionamentos aí na região. Vamos seguir com as informações das vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador. Vou te mostrar aqui na nossa tela. As primeiras vagas são 59 oportunidades para você que é ajudante de carga e descarga de mercadoria. É para trabalhar em Paulista, é preciso ter o ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. Tem vagas também para carpinteiro de obras, para trabalhar em Garaçu. São 10 vagas. Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência e você já pode levar o seu currículo. Você também pode se candidatar às 20 vagas, se você é eletricista, para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho. Se você tiver ensino fundamental completo, 6 meses de experiência no currículo, olha, para essas vagas, o salário foi informado, tá? É de R$ 2.500. Oportunidades também. Outras oportunidades você confere lá no CEDEP, tá? No site. Tem outras vagas e outros detalhes sobre essas também que eu mencionei agora há pouco, tá? Agora eu quero falar com quem está pertinho de se aposentar ou com quem tem um parente que está contando os minutos para isso acontecer. Nessa reta final, existem os benefícios da chamada estabilidade pré-aposentadoria, que protege o empregado de ser demitido sem justa causa. Mas será que essa estabilidade vale para todos os trabalhadores? Daniele Fonseca conta pra gente. Daniele, é com você as informações. Olha, Maristela, de antemão, não existe uma lei que aborde sobre isso, tá? O que a gente tem é uma convenção, aí depende de cada categoria. Nós convidamos para essa entrevista a advogada Camila Barros, que vai esclarecer essas dúvidas para a gente. Então, Camila, primeiro, como é que o trabalhador, aquele que é CLT, né, porque o servidor público ele já tem a estabilidade de modo geral, mas como é que o trabalhador CLT faz para ter certeza, para saber se a categoria dele se enquadra nesse benefício aí de estabilidade pré-aposentadoria? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniele, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É importante que o trabalhador ele observe essa informação
a que sindicato ele pertence pode vir no contra-cheque. Se não vir no contra-cheque, o CNPJ que aparece na carteira de trabalho dele, ele também pode consultar para saber o ramo da atividade empresarial. Ele pode se dirigir ao RH e também perguntar. Ele pode ir ao sindicato, ele pode ir ao Ministério do Trabalho e Emprego, consultar no site do Ministério do Trabalho e Emprego e descobrir qual a convenção coletiva que ele pertence e se ele tem direito a essa proteção, né, que é a estabilidade pré-aposentadoria. E esse período é quanto tempo antes da aposentadoria de fato? Assim como a garantia do direito, o prazo ele também depende e varia de acordo com cada categoria e cada convenção coletiva. Então, pode ser de 1 ano, de 18 meses, de 24 meses, que é 2 anos. Então, vai variar ali daquele acordo firmado entre o empregador e o empregado representado pelo sindicato. Agora, Camila, uma situação, tomara que não aconteça com ninguém, né? Mas digamos que um trabalhador entra no INSS por alguma questão de saúde, pouco tempo antes de se aposentar, aí dentro desse período de estabilidade pré-aposentadoria e talvez até acabe ultrapassando, chegando a hora dele se aposentar e ele está lá no INSS por uma questão de saúde. O que é que acontece? Quando ele entra no INSS, né, ele fica em gozo de benefício por incapacidade, o contrato de trabalho dele ele fica suspenso. Isso significa que as garantias da estabilidade pré-aposentadoria, ela está ali guardadinha. Quando ele retomar, quando ele sair do benefício, ele vai poder sim ter direito à sua estabilidade pré-aposentadoria. Quem é MEI, microempreendedor individual, ele tem direito a essa estabilidade? Não, porque infelizmente não existe uma convenção coletiva que regulamente o MEI. O MEI ele exerce uma atividade autônoma, então não tem direito à estabilidade pré-aposentadoria. A pessoa que está perto de se aposentar, Camila, o trabalhador, ela tem obrigação de comunicar isso ao patrão, ao Departamento de Recursos Humanos da empresa, porque a aposentadoria é algo ligado diretamente entre o contribuinte, né, o trabalhador e o INSS. Mas como é que fica essa questão? É até, assim, de bom senso? É recomendável? Excelente pergunta, Daniele. Eu acredito que se o trabalhador ele quer fazer valer a proteção que a convenção coletiva dá a ele, ele precisa sim informar a empresa que está próximo, porque evita que ela o demita, né, sem justa causa. Então é importante que o trabalhador ele esteja atento ao tempo que falta para se aposentar e que ele informe sim que está próximo e que ele já confira na convenção coletiva o prazo dele dessa estabilidade para exercer essa proteção, porque depois que vier uma demissão e ele não tiver informado, vai ser mais difícil se reinserir no mercado de trabalho. Mas se a categoria dele contempla essa estabilidade pré-aposentadoria e mesmo assim acontecer uma demissão sem justa causa, nesse período aí que estaria dentro do prazo de benefício, aí o trabalhador ele estaria cobertado, Camila? Sim, se acontecer do trabalhador ser desligado da empresa nesse prazo de estabilidade pré-aposentadoria, ele pode se valer da Justiça do Trabalho, buscar a reintegração, né, ou a indenização substitutiva desse período que ele teria direito. Uma coisa importante é que, por exemplo, às vezes a empresa encerra a atividade e aí ele não poderia retornar para aquele ambiente de trabalho porque a atividade encerrou. Mas mesmo assim ele pode fazer valer o direito previsto lá na convenção coletiva dele e brigar, lutar pela indenização substitutiva daquele período que ele teria direito. Camila, a gente agradece demais, viu? Camila Barros, advogada, trazendo aí essas informações sobre a estabilidade, né? Pré-aposentadoria, varia muito aí de uma categoria, de um segmento para outro, mas fica aí as informações, gente, e vocês podem também acessar o site, tá? O www.gov.br para outras informações. A gente volta contigo aí no estúdio. E esse assunto, a aposentadoria, né, Daniele, mexe com o nosso Canal Globo, por isso que o QR Code está na tela. Aproveita que a Camila continua com Daniele. Você pode mandar a sua pergunta, que daqui a pouco elas estão de volta para tirar aí as nossas dúvidas. Até já, Daniele. E você que é trabalhador ou trabalhadora e decidiu se casar, sabia que tem direito a se afastar do trabalho sem descontos no seu salário? É a licença casamento. E para explicar direitinho como funciona, Bianca Carvalho está com uma advogada que vai tirar todas as dúvidas para a gente.
Licença maternidade, licença paternidade, esses são termos, são direitos mais conhecidos, mas nem todo mundo sabe que existe licença de casamento e mesmo quem sabe tem algumas dúvidas. Por exemplo, se for no cartório, só no cartório pode, e se não for bem um casamento civil, se for uma união estável, tem direito também? E a gente está falando de quanto tempo? São dúvidas que a gente vai tirar agora com a advogada da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco, Emanuele Shinosaki, que é da Comissão de Direitos da Família. Primeiro de tudo, a gente está falando de quanto tempo? Se eu estou dizendo assim, Emanuele, licença casamento, a gente está falando de quantos dias? Oi, Bianca, tudo bem? Tudo bem a todos? Estamos falando do que a lei determina, são 3 dias, tá? Então, é previsto na legislação, na Convenção das Leis Trabalhistas, 3 dias úteis. Geralmente, por isso que geralmente aí os casamentos são no sábado, mas existe também aí uma questão. Se a empresa funcionar no sábado, começa a contar no sábado. E outra coisa que seria importante salientar é que 3 dias para o CLTista, aquele que faz parte do regime CLTista, né? Quem tem carteira de trabalho convencional. E se for funcionário público? Por exemplo, tem períodos distintos. Por exemplo, o funcionário público federal, ele pode tirar até 8 dias. E quando a pessoa é assim, ou não é funcionário, como você já estava falando, mas é terceirizado, é prestador de serviço, para isso também vale a mesma regra? Pode haver um acordo, digamos assim? O terceirizado, geralmente, ele é cadastrado, né? Ele é registrado junto à terceirizada. Então, ele vai ter aí o seu direito garantido pela legislação, tá? Agora, o autônomo, aquele que o prestador de serviços, não. Realmente é para aqueles que são registrados no regime, né, da CLT. Se não for um casamento no civil, se for um casamento, uma união estável? Não, a previsão é para o casamento no civil, tá? Então, existem convenções aí entre o trabalhador e o seu empregador, que aí pode, obviamente, através de um acordo, convencionar esse afastamento, sem prejuízo da remuneração. Tá? Mas o casamento tem que ser no civil. Se a pessoa disser assim, não quero tirar agora não, vou deixar para tirar depois, pode? Não. Não pode. Tem que ser logo sequente ao casamento. Exatamente. Sequência do casamento, porque é justamente assim, perde até a função, né? A questão da prioridade do que a lei, para que a lei foi criada. Minha querida, muito obrigada pelas informações. A gente volta para o estúdio com você, Maristela. Tem informação sobre o seu direito e também sobre o trânsito. Olha só, já temos imagens aqui para você ao vivo da Avenida 2 Rios, no bairro do Ibura, pertinho ali do SESI. A gente observa a movimentação de quem está sentido BR-101, no lado esquerdo sentido Avenida Recife, no IPSEP. Agora a Rua Real da Torre aí na sua tela, no bairro da Madalena, pertinho do túnel da Abolição. Neste trecho, os motoristas vão no sentido Avenida Caxangá, também sentido ao bairro de Afogados. Agora a Avenida Norte, para a gente continuar circulando, quem sabe essa é a sua rota, está saindo de casa, está indo para o trabalho, está voltando agora de algum compromisso, aproveitando o horário do almoço, também para resolver alguma pendência, está bem movimentado por aí na Avenida Norte, né? No bairro da Encruzilhada, no cruzamento, aí com a João de Barros, no lado direito os motoristas estão sentido Rosarim, Casa Amarela, lado esquerdo sentido Espinheiro e Santo Amaro. A tradicional campanha Papai Noel dos Correios foi lançada hoje em Olinda. No evento, cerca de 100 crianças da rede pública de ensino entregaram cartinhas ao Papai Noel. O projeto convida a sociedade a realizar os sonhos de Natal de quem mais precisa. Um cortejo pelas ruas de Olinda com a mamãe e o Papai Noel dos Correios abriu a campanha deste ano. A
Até o dia 19 de dezembro, qualquer pessoa pode adotar uma cartinha para presentear uma criança. No Natal, ele lembre-se que o maior presente é a presença do menino Jesus na sua família, na sua casa. E que ele possa dar um pouquinho dele para outras crianças que precisam de mais o que nesse mundo hoje? É amor. Juntos com toda a sociedade pernambucana, todas as empresas parceiras, toda a nossa equipe de funcionários voluntários, estamos juntos para realizar sonhos de crianças. Esta é a 36ª edição da campanha que já atendeu aos pedidos de quase 7 milhões de crianças em todo o Brasil. A criança em escola pública da rede, matriculada em escola pública, ele lá bota a cartinha do Papai Noel dos Correios, coloca o remetente, os dados dele, o endereço, o CEP e coloca o CPF. E solicita lá seu presente e é acolhido pelos Correios e posteriormente existe a doação pelo padrinho. Para marcar o início da campanha, dezenas de crianças da Escola Municipal Rotary de Olinda levaram cartinhas ao Papai Noel dos Correios, no Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa. E quando ele apareceu ao lado da Mamãe Noel, as crianças adoraram. O clima de Natal também contou com a alegria do frevo do Carnaval. Jadson teve um momento super especial. Ele compartilhou o conteúdo da carta que escreveu com todos que estavam no teatro. E o meu desejo é ganhar um carrinho elétrico. Espero que atenda esse meu pedido. Como é que foi o seu ano? Você se comportou, estudou direitinho para ganhar presente? Sim. O que é que você vai fazer quando o Papai Noel te encontrar? Eu vou ficar feliz, né? As crianças aproveitam para pedir presentes que querem muito ganhar. Eu pedi pro Papai Noel, por favor, tenta me dar um patinete, meu sonho. Querido Papai Noel, esse ano eu gostaria de ganhar um patinete. Vai brincar também com sua coleguinha? Sim. É um projeto muito especial. Para adotar uma carta, basta ir a uma agência dos Correios ou acessar o site blognoel.correios.com. Bora seguir com as dúvidas sobre distúrbio do sono. Joabe Alves está com uma médica especialista nesse assunto. Já estou sabendo que várias perguntas chegaram pelo nosso canal Globo, né, Joabe? Ô Maristela, quero iniciar esse ao vivo aqui agradecendo a todo mundo que está mandando pergunta aqui para a gente. A doutora Raquel continua aqui com a gente, inclusive uma pergunta muito boa, a doutora que chegou aqui, a Fernanda, diz o seguinte, que o esposo dela, quando está em apneia, fica 1 minuto sem respirar. Qual o risco dessa pessoa, ela tá ali, né? Quando essa pausa respiratória ela é muito grande, de fato existe um risco, inclusive de algum mal súbito, né? Então, um paciente que fica esse tempo todo sem respirar durante o sono, precisa procurar com uma certa urgência um profissional de saúde para ser feito esse diagnóstico e o tratamento dessa apneia. O William Oliveira pergunta o seguinte, o que é que ele pode fazer para roncar menos ou quase nada? Existe algum medicamento que ele pode usar? Não é bem medicamento. Nós perdemos a comunicação com Joabe Alves. A gente lembra que é uma transmissão feita pela internet. A gente vai tentar restabelecer, já estamos quase no fim do NA1, agora 12h e 54 minutos. Te lembro também que você faz o NA1 junto com a nossa equipe. O QR Code do nosso canal Globo está aí na tela para você participar o tempo todo. E assim como o Joabe Alves fez, eu faço também, agradeço aqui a sua participação. Foram muitas perguntas que chegaram pelo nosso canal sobre a apneia do sono. Mas bora seguir, eu vou conversar agora com Daniele Fonseca. A gente segue trazendo outras informações para você a respeito da estabilidade pré-aposentadoria. E aí, Daniele, quando a gente fala de aposentadoria, muitas perguntas também começam a chegar por aqui, né? Eu volto com você então para responder essas dúvidas para a gente, por favor. Sim, Maristela, chegaram várias, viu? E Camila Barros continua por aqui com a gente para respondê-las. Então, chegaram 2 perguntas bastante parecidas, Camila, sobre o dever, né, de comunicar à empresa que está em processo de aposentadoria. Aquela carta, né, que se entrega para comunicar, que está perto ali de se aposentar. E se a pessoa não entregar essa carta, quer dizer, a empresa, teoricamente, não estaria sabendo dessa proximidade com o período da aposentadoria e
demite a pessoa. Ela perde essa estabilidade. Uma das pessoas que mandou essa pergunta para a gente foi Daverson Silva. Boa tarde, Davidson. Sim, essa pergunta sua reforça a importância de manter a empresa informada com essa carta, Daniela, que você falou, Daniele, que pode ser uma mensagem, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp para o DRH. Não tem um formulário específico e um padrão. Cada convenção coletiva sugere. Então, você informa a empresa isso. E caso você não tenha informado, existe sim a possibilidade de você fazer valer ainda o seu direito à estabilidade, mas provavelmente de maneira judicial. Porque existem algumas convenções coletivas que colocam essa exigência como obrigatória. Então, fica a dica para você, trabalhador, não perder o seu direito. Mas, se acontecer de passar e você for demitido antes de avisar, antes de enviar essa carta, essa notificação, é possível, sim, discutir o seu retorno para a empresa. Mas isso judicialmente? Isso. Outros detalhes sobre essa carta. Em nenhum momento o INSS entra aí nesse meio. Camila, eu, pelos meus cálculos lá, sabendo com quantos anos de idade, com quantos anos de contribuição eu posso me aposentar, né? Aí varia de homem para mulher. Sou eu que tenho que tomar a iniciativa disso, ver se eu já estou perto, eu mesma fazer essa carta, eu mesma encaminhar INSS. Até aí não tem nada a ver com a história. Tem sim, porque eu estou contribuindo com ele e ele vai me dar a aposentadoria. Exatamente isso. E já que você falou em INSS, é importante que quando o trabalhador for fazer essa notificação para a empresa, fazer essa comunicação de que está no período de estabilidade pré-aposentadoria, ele pode se valer do extrato que fica lá no aplicativo do Meu INSS. O extrato que a gente conhece por CNIS, ele vai ter lá todos os vínculos e ele pode baixar. O aplicativo do Meu INSS também dispõe de simulação de aposentadoria, que muitas vezes acontece ter o erro. Então, é importante que você verifique se todos os seus vínculos estão lá naquele extrato do INSS, você baixa pelo aplicativo e entrega à empresa confirmando que está, sim, dentro do período de estabilidade. Olha outra pergunta que chegou aqui para a gente. Desta vez é de Carlos Alberto. Ele fala o seguinte, se tratando de empregado doméstico, tem direito a essa estabilidade, essa categoria, Camila? O direito à estabilidade, como você bem falou no início do programa, ele varia de acordo com cada categoria. Não existe uma lei específica. A CLT apenas valida como lei entre as partes essa convenção. Só que eu já pesquisei em algumas convenções relacionadas à empregada doméstica e não achei essa previsão. Mas eu aconselho que verifique se integra algum sindicato, alguma convenção e verifique se especificamente a que ele integra ou a pessoa para quem ele perguntou tem lá. Mas a maioria das que eu consegui observar não tem. E para a pessoa se aposentar, como é que ela faz? Dá entrada como? A pessoa, para se aposentar, pode pedir também pelo canal do Meu INSS, pelo 135. E é importante também que faça um planejamento previdenciário antes, procure um profissional que consiga orientar melhor, saber qual o melhor benefício para que aquela pessoa possa pedir lá no INSS, pelo aplicativo, pelo 135 na agência, fazendo o agendamento e conseguir aí gozar da sua aposentadoria tão sonhada. Trabalhou a vida toda e vai se aposentar, né? E precisa fazer isso com que antecedência? Eu acho que a gente precisa pensar na aposentadoria bem antes, né? Bem antes de completar. Então, é importante que o trabalhador, durante todo o seu período de vínculo, de contribuição, ele esteja atento a tudo que está ali e exerça o seu direito da melhor forma. Camila Barros, advogada, muito obrigada pelas informações. A gente volta contigo aí no estúdio. Maristela. Depois de resolver todos esses trâmites, né? Quem se aposenta quer mesmo relaxar, curtir aí um dia de sol, né? Por isso que a gente vai falar agora sobre a previsão do tempo, né? Você já está percebendo que os dias estão mais quentes, com menos chuva. Bora falar então com Natália Dielu, que está no sol agora, né, Natália? Não é fácil, né? A nossa rotina em busca da informação todos os dias. Natália, que está no bairro da Várzea, já falou sobre o calendário, já falou com os moradores e está sentindo na pele também, né? Como é que fica aí a previsão para hoje, Natália, por favor? Maristela, calendário é sol quente, né? Mas é sempre por uma boa causa, trazer informação, mostrar a realidade das pessoas. Então, mostrando aqui para vocês o céu do bairro da Várzea, de onde a gente fala ao vivo, a gente traz a previsão do tempo porque está muito quente mesmo.
Está fazendo 31 graus agora, a sensação térmica maior do que isso. Se você está aqui no chão, né, sem asfalto, no chão de barro como a gente está, o céu está com poucas nuvens no Recife, né? A gente está no Recife falando ao vivo do Recife e também não tem previsão de chuva para mais tarde, para a noite. Então curtir esse solzão. O pessoal que está trabalhando não vai poder curtir, mas quem já está de folga, quem vai largar como a gente, de repente, né, pode aproveitar esse dia bem quente. Tem feito dias muito quentes aqui no Recife, no mínimo 30 graus, né, todo dia. Hoje está um pouquinho mais quente, 31 graus. E a gente mostra então para vocês aqui também o bairro da Várzea. A gente está no loteamento Santo Cosme e Damião. O céu aqui também está com poucas nuvens, muito sol, 31 graus no Recife, Maristela. Perfeito, Natália. Inclusive, nós vimos aí algumas imagens do nosso Globocop sobrevoando a região metropolitana, mostrando para você agora a Avenida Agamenon Magalhães, ao vivo, a movimentação de quem vai do lado direito, sentido Zona Sul do Recife, sentido Boa Viagem. Quem está do lado direito está indo sentido Olinda. É uma movimentação tranquila do trânsito nesse dia bonito de sol. Natália Dielu trazendo aí a previsão do tempo para a gente e reforçando também a importância de se proteger, né, nesses dias mais quentes, com mais calor. A gente percebe agora, nessa imagem mais ampliada do nosso Globocop, alguns pontos de lentidão no trânsito, de mais engarrafamento. Agora, 1h02, as pessoas se deslocando aí para os compromissos da tarde, da hora do almoço. E a gente tem essa visão panorâmica aí que mostra a Avenida Agamenon Magalhães e um pouco também da nossa região metropolitana. Acabou o NE1 de hoje, mas a gente volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Obrigada por sua companhia. Bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.